Olá, a gente está aqui hoje com o Rodrigo Aloy, da empresa HMC, que é detentora da empresa Gama, gestora de recursos. A gente vai falar um pouquinho sobre as gestoras, sobre os produtos, mas antes, Rodrigo, por favor, fala um pouquinho aí de quem tu é, o que tu faz lá na HMC e na Gama. Legal, bacana. Primeiro, meu nome é Rodrigo Aloy, trabalho no mercado há quase 8 anos. Eu comecei a minha carreira numa gestora de recursos, numa gestora de fundos de investimento que na época chamava Claritas, hoje chama Principal. Trabalhava na área macro, junto com o time de economia e o time de trading. Eu trabalho na HMC há mais ou menos 4, 5 anos, vai completar agora. E um pouco do trabalho que eu faço lá e que eu conduzo junto do time, a gente, como HMC e como Gama, a gente tem como parte do nosso DNA representar gestoras internacionais aqui no Brasil e desenhar um roadmap estratégico para essas gestoras conseguirem, de fato, navegar o mercado brasileiro, que é um mercado desafiador. E o trabalho que a gente tem dentro da minha área, que é a área de Strategy and Research, é, em primeiro lugar, saber selecionar quem são os gestores que a gente vai representar na nossa grade. A gente gosta de dizer que a gente seleciona sempre o gestor best in class, que é o melhor gestor para aquela classe de ativo, e que a gente gosta de falar também que a gente tem poucas e boas parcerias. Então, o trabalho da área de Strategy and Research, de conduzir esse processo de originação de novas parcerias, é um pilar do business para ter certeza que a gente tem os melhores parceiros para cada uma das classes de ativo. Então, acho que o papel da área de Strategy and Research é muito saber escolher os melhores gestores para cada uma das classes de ativo. E, em segundo lugar, que eu acho que é muito o DNA da HMC e da Gama, a gente tem o papel de estreitar a distância que existe entre o investidor brasileiro e o gestor internacional. Então, a gente tem um trabalho muito importante de conversar e estar atualizado a respeito de tudo que acontece com o gestor e com os produtos do gestor internacional e trazer esses updates e principalmente trazer acesso para que o investidor brasileiro se sinta cada vez mais confortável e bem informado para investir nesses produtos. A gente sabe que o Brasil ele é bem pequenininho aí frente ao mundo de oportunidades que tem lá fora. Como é que vocês fazem assim para passar um filtro, ter uma peneira de quais produtos lá fora acabam sendo interessantes para trazer para cá? Legal. Eu diria que a gente tem três grandes filtros. A gente sempre vai começar a análise tentando fazer uma análise quantitativa em relação à performance e o track record daquele gestor naquele determinado asset class ou classe de ativo. Em segundo lugar, um componente que a gente acha que talvez seja até mais importante e altamente complementar ao primeiro é a análise qualitativa, o que significa que a gente vai fazer uma estrutura, a gente vai desenhar a estrutura corporativa da gestora, vai entender exatamente quem são os tomadores de decisão e principalmente qual que é a sustentabilidade daquele negócio ao longo dos próximos 15, 20 anos. Eu diria que a parte qualitativa é mais importante até do que a parte quantitativa, porque é exatamente nesse ponto que a gente vai testar a solidez e robustez da estrutura de governança da empresa, que é uma gestora de recursos. E o terceiro ponto que a gente gosta de chamar de um check de referência, um reference check, que a gente vai tentar conversar com pessoas do mercado, alocadores, grandes family offices, escritórios, e a gente vai tentar pegar uma percepção do lado do investidor para saber qual foi a experiência daquele investidor com aquela determinada gestora, para a gente se certificar de que tudo aquilo que foi conversado com a gestora de fato é verdade e de fato bate com o que os investidores estão dizendo a respeito da gestora. Legal. E a Gama hoje, ela representa ou dá acesso a quantas gestoras, qual o volume de recurso que vocês têm alocado lá fora? Legal, bacana. Hoje a gente está com algo próximo de 5 bilhões de reais em termos de patrimônio líquido, um pouco menos do que isso, eu diria que está entre 4,8 e 5. A gente representa hoje 12 gestoras internacionais que totalizam 18 estratégias, se eu não me engano, de estratégias internacionais. E a gente gosta de definir, acho que um pouco do que eu falei antes, a gente conseguir pegar e formar uma grade bastante completa em relação a classes de ativo e abordagens de investimento. Então, eu diria que a gente construiu essa grade com essas 10 parcerias de uma maneira bastante completa e diversificada entre diferentes classes de Tu ativo. diz ter fundos de renda fixa, multimercado, ações lá fora, essa é a grade completa. Exatamente. Então a gente vai ter fundos desde fundos de ações norte-americanas, a gente vai ter ações de crédito, desculpa, a gente vai ter estratégias de crédito, vai ter estratégias de renda fixa, e a gente tenta, como eu disse, ter
uma grade bem diversificada e bem constituída entre diferentes classes de ativo e abordagens de investimento. Legal. E hoje, uma das ideias aqui é discutir um pouquinho sobre esse fundo que recentemente entrou na plataforma da XP, o Gama Pure Diver, né? Então, o que é esse fundo exatamente? Por que vocês selecionaram esse fundo para trazer aqui para o Brasil? Eu acho que começando um pouco do porquê que a gente trouxe o fundo, a resposta curta é que esse fundo ele navega dentro de uma classe de ativo que praticamente não existe aqui no Brasil, existe num formato muito diferente, o que significa que essa estratégia é altamente complementar e altamente descorrelacionada com as opções que a gente encontra no Brasil. E se tratando de gestão de portfólio, a gente sabe que tudo que é descorrelacionado aumenta a eficiência do portfólio. Então, melhora o risco. Melhora o risco e, em muitos casos, melhora o perfil de retorno também, que é exatamente um dos pilares aí de maior atratividade do fundo. Para quem não conhece, assim, acho que eu vou falar primeiro do fundo e da estratégia, depois eu falo um pouco da gestora, que eu acho que é o caminho mais fácil. Ele é um fundo de crédito global, de crédito corporativo. A forma mais fácil que a gente tem de explicar isso é que o fundo da Pure Diver é uma forma, talvez seja uma das formas mais fáceis de você adquirir exposição à classe de ativo chamada de crédito global de maneira super diversificada e de maneira super orientada a controle de risco, sem necessariamente abrir mão de altos retornos. Então a gente está acostumado a falar aqui no Brasil de taxa de juros extremamente alta, o que meio que torna a comparação de um produto de crédito brasileiro com um produto de crédito internacional quase que injusta, né? Porque dificilmente um produto de crédito internacional vai ter capacidade de superar em termos de retorno os produtos que se encontram aqui no Brasil no universo de crédito. E esse fundo ele é diferente porque ele tem eu acho que dentro da característica de geração de retorno do fundo, ele tem retornos que hoje conseguem competir com o CDI e com os competidores de crédito Brasil, eu diria. Então, se você pegar, olhando para trás, se você pegar o ano de 2024, você teve um produto que rendeu CDI mais 6% aproximadamente. Olhando para o futuro, as perspectivas de retorno para o fundo também são super atrativas quando a gente compara com os benchmarks brasileiros. Então, eu diria que essas características de você encontrar em um único produto uma estratégia altamente descorrelacionada com ativos brasileiros, uma estratégia que tem como pilar central controle de risco e, ao mesmo tempo, altos retornos, que não só são retornos altos para os padrões internacionais, mas também altos para o padrão brasileiro, de comparação com CDI e outros benchmarks brasileiros. Acho que esses são os três pilares que chamaram muito atenção na estratégia da Pure Diver. Acho que é bacana também citar assim, que a questão da facilidade, né? É um produto lá fora, que tu está investindo em ativos no exterior, mas que tu não precisa necessariamente ter uma conta no exterior, fazer uma operação de câmbio, pagar um imposto de renda, uma declaração diferente. É tudo via um veículo Brasil, né? Que a Gama estruturou, dando acesso a esse produto internacional. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que, em relação ao veículo local, eu acho que tem dois pontos que eu sempre gosto de ressaltar, que acho que fazem parte um pouco do modelo de negócio da Gama. O primeiro e mais óbvio é exatamente o que você disse, que a gente fornece o acesso em formato de um veículo, em formato de um fundo de investimento que está domiciliado aqui no Brasil e que possibilita ao investidor acessar estratégias internacionais com um ticket inicial relativamente baixo. 5 mil hoje, né? Oi? 5 mil hoje. 5 mil hoje. Então, assim, a facilidade de acesso ao produto é aumentada por conta da disponibilidade de um fundo local. E o segundo ponto, que é menos óbvio, mas que eu queria reforçar, é o espaço e o canal de comunicação que a gente abre com o investidor brasileiro. Então, o investidor brasileiro, como eu disse no começo, ele tem que se sentir cada vez mais confortável para investir internacionalmente. Ele tem que estar cada vez mais confortável entendendo a característica dos produtos, a forma como está estruturado o mercado lá fora e cada uma das classes de ativo. Então a Gama fornece o veículo para facilitar o acesso, mas fornece também informação e deixa o canal de comunicação super aberto com escritórios e com os investidores diretos, para que a gente possa cada vez deixar o processo de investimento internacional cada vez mais fluido e confortável para o investidor.
Legal. Mas então explica para nós um pouco o que que é exatamente que tem dentro desse fundo de renda fixa, como que ele se diferencia em termos de ativo, gestão de risco. Legal. O fundo da Pordiver hoje investe numa classe de ativo lá fora que chama CLOs, que são os Collateralized Loan Obligations. Tá? Os CLOs eles são uma modalidade de crédito estruturado nos Estados Unidos, e a melhor forma de tentar tangibilizar para o investidor brasileiro é comparar a estrutura de um CLO com a estrutura de um FDIC. Uhum. Aqui na estrutura de um FDIC, o investidor tem a possibilidade de investir numa tranche sênior, numa tranche mezanino ou numa tranche subordinada, sendo a sênior a mais segura, a mezanino a intermediária e a subordinada a mais arriscada. Obviamente, quanto maior o nível de risco dentro de um FDIC, maior é o nível de remuneração prometido ou esperado do investidor. A estrutura do CLO ela é muito parecida nesse sentido, porque ela é também um ativo que é oferecido para o investidor por meio de tranches sênior, mezanino e subordinada. Tá? A Pordiver vai investir na tranche mezanino, que é onde ela encontra a melhor relação de risco-retorno, ou seja, ela não está investindo na tranche considerada menos arriscada, mas que oferece um nível de retorno pouco atrativo, e ela também não está investindo na parte mais arriscada da estrutura, que é a tranche subordinada, ela está no mezanino, que é onde ela consegue esse perfil de retorno que eu comentei, que é super atrativo não só para o investidor internacional, mas também para o investidor brasileiro. A única acho que os únicos pontos de diferenciação que eu destacaria aqui, que são vitais para o entendimento de um CLO e que diferenciam o CLO de um FDIC, eu acho que, primeiro, você tem um nível de pulverização muito grande dentro de um CLO. Então, dentro de um CLO, você vai ter entre 400 e 500 empresas que oferecem um nível de diversificação dentro do CLO que, na média, é muito maior do que o nível de diversificação que você encontra dentro de um FDIC. Eu acho que o segundo ponto que eu destacaria é o nível de robustez das empresas que estão dentro de um CLO. Então a gente está falando de nomes super conhecidos que o investidor provavelmente conhece, que é American Airlines, a Dell, né, a fabricante de computador, tem a Samsonite, que é a marca lá das malas caras. Então você tem várias empresas super conhecidas e super robustas dentro da estrutura de um CLO. E eu diria que o terceiro ponto que diferencia o CLO de um FDIC é o nível de regulação que se tem em cima desse tipo de produto lá nos Estados Unidos, principalmente depois da crise de 2008. E aqui eu faria um parênteses para o investidor tomar cuidado que o CLO não tem nada a ver com o CDO. O CDO foi o que causou a crise de 2008 e não tem nada a ver, apesar das letrinhas se parecerem ali, o CLO não tem nada a ver com o que causou a crise. Tá? É um instrumento totalmente diferente, considerado muito mais seguro. Então, cada CLO vai ter uma série de empresas, né? A gente citou 400 grandes empresas, mas o fundo ele não investe em um único CLO. Então, quantos ativos desse tem dentro de um fundo, por exemplo? Perfeito, muito, muito bem colocado. Eu vou pegar o exemplo do fundo da Pordiver, que na média sempre vai ter investimento em mais ou menos 150, 160, até 170 CLOs. Então, a cada, vamos supor, 150, lá dentro tem mais 400 empresas. Então, se Perfeito. um deles é diversificado, tu diversifica em 150 deles. Perfeito. Exatamente. Então você tem hoje, se não me engano, você tem algo entre 170 e 180 CLOs dentro do Pordiver. Se você for pegar o número de emissores, né, então é aquilo que você pontuou muito bem. Dentro de um CLO você tem 400, 500 empresas. Se você tem mais ou menos, sei lá, 180 CLOs dentro do portfólio, e você, obviamente, levando em consideração o pequeno overlap que tem dentro de CLOs que estão dentro do portfólio, você vai ter mais ou menos algo entre 2.000 e 2.200 emissores. Tá? Então, são entre 2.000 e 2.200 empresas desse calibre que eu descrevi. Então, eu diria que esse é o primeiro mecanismo mitigador de risco dentro do portfólio, a alta pulverização e a alta robustez e solidez que você tem em termos de tamanho e relevância de companhia dentro do portfólio. Nossa, é muito, né? Aqui no Brasil, se você pegar um fundo de crédito privado, dificilmente vai ter mais que 300, 400 empresas. Então a gente está falando aqui pouco menos de 10 vezes mais, né? Perfeito. Mas e quem é a Pordiver? Né? Quem constitui essa empresa, um pouco do histórico dela, só para a gente ter assim, essas referências que vocês foram atrás, né? Legal, maravilha. É um ponto que a gente sempre destaca, assim, acho que a Pordiver ela foi fundada lá em 2008, inclusive um caso super engraçado é que ela foi fundada um dia depois da crise de 2008, depois do estouro lá do
do quebra-quebra do Lehman Brothers. Então foi uma gestora que nasceu com esse DNA de superar adversidades e conseguir navegar no ambiente de volatilidade. Acho que um ponto muito interessante, assim, a gente está falando aqui de uma estrutura que eu acho que não é trivial para o investidor brasileiro, que é a estrutura de CLO, e querendo ou não, uma estrutura de crédito estruturado que grande parte do valor e do retorno está concentrada exatamente na capacidade de estruturação desse produto. Eu estou comentando isso porque o Neil e o CJ, que são os dois sócios fundadores da Pearl Diver, antes deles atuarem como investidores do CLO, eles eram responsáveis por estruturar esse produto, e mais do que isso, eles atuaram na vanguarda e na construção dessa indústria lá atrás. Eles foram responsáveis por estruturar o primeiro CLO que foi a mercado há bastante tempo atrás. Então são duas figuras que são meio expoentes nessa estrutura, nesse mercado de CLO, e já foram estruturadores, então hoje conseguem identificar como ninguém o que é uma estrutura que para de pé, que é confiável, que é robusta e sólida. E acho que só um ponto que é correlato a isso, importante citar que essa capacidade de selecionar bons CLOs, que faz parte do DNA da Pearl Diver, possibilitou a Pearl Diver navegar desde a sua fundação sem ter nenhum default e nenhuma tranche em que investe. Então eu queria deixar claro para Desde 2008 isso. Desde 2008. Para deixar claro para o investidor que é mais conservador e às vezes olha o investimento internacional como algo mais arriscado, ou o investimento em crédito internacional como algo mais arriscado do que o crédito Brasil, não necessariamente é verdade, olhando da perspectiva de inadimplência e default. Esses caras navegaram muito bem todos esses momentos de volatilidade. Legal. Então, o Neil e o CJ, eles tanto participaram da criação desse mercado e hoje mudaram de lado para selecionar esses produtos para dentro da gestora deles e empacotar nesse fundo que hoje a gente tem acesso. Perfeito. E eu complementaria falando que a capacidade de selecionar bons CLOs, obviamente, passou no primeiro momento pela capacidade do Neil e do CJ de identificarem estruturas robustas e sólidas. Mas ao longo da vida da Pearl Diver, né, a gestora já tem bastante tempo, o processo de investimento, na verdade, ele foi construído ao redor de um processo de investimento sistemático que é capaz exatamente de fazer análise desses 2.000, 2.200 emissores que tem dentro do portfólio a qualquer momento do tempo. Então, a única forma de você conseguir investir de maneira tão pulverizada e, ao mesmo tempo, não abrir mão da diligência e da análise de crédito, evitando os defaults, é você ter um processo de investimento robusto, que nem o da Pearl Diver, que é um processo de investimento sistematizado. Acho que só uma anedota aqui, o pessoal da Pearl Diver consegue reavaliar todos os emissores e todas as emissões que estão dentro do portfólio semanalmente. Então, o processo de investimento é tão robusto a esse ponto que eles conseguem reavaliar tudo semana após semana para eventualmente se proteger de adversidades. Tu sabe o tamanho da Pearl Diver lá fora, assim, em termos de grupo de pessoas e custódia? A Pearl Diver tem hoje 2,8 bilhões de dólares sob gestão, tem um time de investimento de 10 a 12 pessoas, e acho que é importante mencionar logo depois desse dado, né, do tamanho do time de investimento, que acho que tem muito investidor que está acostumado com um time de investimento maior, né, principalmente nessas grandes plataformas internacionais. Ponto importante, a Pearl Diver faz única e exclusivamente investimento em CLOs. Então, quando a gente está comparando time de investimento contra time de investimento, o justo seria comparar o time de investimento da Pearl Diver com o time de investimento em outra gestora. Que é um núcleo específico. Exatamente. Então, inclusive, quando a gente compara com outras plataformas que investem em CLOs, o time dedicado a CLO dessas gestoras maiores é menor do que o time dedicado a CLOs da Pearl Diver. Então, são pessoas altamente especializadas, que são capazes de oferecer o diferencial tanto na parte quali, na hora de analisar a estrutura, quanto na parte quant, que são justamente os arquitetos aí por trás desse processo de investimento sistemático. Legal. E para a gente finalizar, assim, que é a cereja do bolo, o que a gente espera de retorno com esses ativos lá fora e para o veículo que a gente tem aqui no Brasil? Maravilha. Essa pergunta é muito pertinente porque remete ao que eu falei no começo, que é o potencial de retorno do fundo. E aí, para explicar um pouco de como é que funciona, eu vou fazer uma conta aqui que eu acho que explica bem o que esperar de retorno para o fundo com as características do fundo da Pearl Diver. O fundo lá fora, ele oferece um juro ao investidor, sei lá, norte-americano de 11% ao ano. Quando a gente traz esse produto para o Brasil, no formato redeado, que é o formato que é oficialmente oferecido ao brasileiro,
você pega esses 11% de dólar e você adiciona o diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, que hoje está por volta de 8%, 9%, a depender do vencimento que você analisa. Falei tudo isso para falar que o nível de carrego, que é a melhor medida de retorno prospectivo para um fundo de crédito, lá fora é de 11%. Quando você traz para o Brasil, você chega em algo próximo de 20% em termos de carrego. Muito importante, né? O carrego não é garantia de retorno. O carrego só é a melhor indicação que a gente tem num determinado momento para um fundo de crédito. Então hoje a gente tem um nível de carrego em real de 20%. Se você pegar o CDI girando entre 14% e 15%, você tem um CDI mais 6%, um CDI mais 5%, olhando em termos de carrego. Tá? Para quem acha que é difícil de materializar um retorno desse, no ano passado foi exatamente o que ofereceu o Portdiver. O Portdiver teve um retorno que, a dependendo do, se você está olhando Master ou FIC, ele teve algo entre CDI mais 5%, CDI mais 6%. Então, é um produto de investimento com alto potencial de retorno, ao mesmo tempo que tem controle de risco super bem azeitado e super bem estruturado, conseguindo navegar bem diferentes ambientes de mercado com nenhum default nas tranches investidas. Bom, antes tu comentou alguns pontos assim que remetem à qualidade, à segurança desse produto, mas esse nível de retorno lá fora dá a entender assim, que existe daqui a pouco um risco a mais, né, para ter 11% numa carteira como essa. Então, o que tu pode comentar sobre isso? É de fato muito arriscado esses ativos? O que faz dali ter uma segurança? O que faz esse ativo ter uma remuneração tão grande é exatamente a complexidade que se tem de analisar esse tipo de estrutura. Então, basicamente, a gente chama esse excesso de retorno que o produto oferece em relação a outras alternativas dentro do espaço de crédito, é justamente porque, pensando de maneira super simplista, dá muito mais trabalho analisar um CLO do que analisar um único bond. Então, a gente chama essa diferença de retorno que o CLO oferece em relação ao que um bond oferece de prêmio de complexidade. Aqueles caras que conseguem analisar a estrutura e se sentem confortáveis de investir nesse ativo, eles devem ser remunerados a uma taxa maior do que aquela que está sendo oferecida para um único ativo, que é um bond, que é muito mais simples de analisar, o balanço de uma empresa. Então, o CLO oferece uma remuneração maior do que outros ativos dentro do espaço de crédito privado, exatamente por conta desse prêmio de complexidade. Um ponto muito interessante assim, para o pessoal entender o quão robusta é a estrutura e, olhando por alguns ângulos, o quão, eu não diria conservador, mas o quão seguro é um investimento dentro de um CLO. Eu estava falando aqui que você pode investir na tranche sênior, na tranche mezanino e na tranche subordinada. Perfeito. O que define o que é mais seguro ou mais arriscado é exatamente a ordem da fila de recebimento que se tem dentro de um CLO. Significa que todo pagamento que é feito a um CLO remunera primeiro a tranche sênior, depois a mezanino e por último a subordinada. Isso significa, colocando de outra maneira, que se algum dos empréstimos que estão ali dentro de um CLO, se alguma empresa eventualmente der inadimplência, quem sofre primeiro é a tranche subordinada. A tranche subordinada tem uma subordinação de aproximadamente 10% dentro da estrutura do CLO. O que significa que você precisa de um nível de inadimplência de 10% nessas empresas que eu comentei antes, para você começar a gerar um nível de inadimplência na tranche mezanino, que é onde a Portdiver atua e onde a Portdiver investe. Alguns números. Esse nível de inadimplência ele não foi atingido durante, por exemplo, a crise do Covid. Então você não teve uma inadimplência autossuficiente para prejudicar e gerar inadimplência na tranche mezanino durante o Covid. Na crise de 2008 você teve um nível de inadimplência de 16%. Esse sim, né, ele foi suficiente para ultrapassar essa barreira de 10%, mas mesmo assim você teve um nível de inadimplência de só 0,6% nas tranches mezanino. Significa que toda essa taxa de inadimplência que você viu no mercado, ela não conseguiu impactar essas tranches mezanino exatamente por conta do nível de subordinação e de proteção estrutural que você tem dentro de um CLO. Só nos investidores que assumem maior risco, mas que não é o caso do fundo aqui. Não é o caso do fundo da Portdiver. Então, a tranche mezanino é o que eu comentei antes, é onde a Portdiver encontra a melhor relação de risco-retorno, que ela consegue um retorno grande, um retorno maior do que se tem em outros segmentos do mercado de crédito, e ao mesmo tempo você tem um nível de proteção estrutural muito alto e muito relevante. E também os juros lá fora, ele tá alto, né? Tá aí na casa dos seus 4%.
Então, os ativos ali eles vão buscar pagar algo acima desses 4, que é mais 6 ou 7, na verdade, né? Perfeito, exatamente. Isso que a gente chama do spread, né, que é exatamente assim, você tem essa remuneração em dólar que eu comentei, que é 11% ao ano. Se você tira os 4% da taxa livre de risco lá fora, você chega no spread que está hoje em torno de 7% ao ano. Esse nível de spread, ele, se você pegar historicamente, ele meio que se manteve ao longo do tempo para a classe de CLO, que é exatamente o que a gente chama de prêmio de complexidade. Né? Independente do. Obviamente, ele pode comprimir na margem, ele pode expandir um pouco em determinados momentos de mercado, mas a diferença que você ganha investindo num CLO versus o que você ganha investindo, por exemplo, no mercado high yield, essa diferença ela se sustentou ao longo do tempo. Isso é boa notícia porque significa que o investidor não necessariamente precisa esperar um retorno bom só para os próximos 12 meses ou 24 meses. Significa que esse fundo ele é uma excelente oportunidade dentro do mercado de crédito global para qualquer ponto no tempo. Então, a qualquer momento, ele vai oferecer um excesso de retorno em relação a todas as outras opções que se encontram dentro do mercado de crédito global. Legal, Rodrigo. Muito bom pelo nosso bate-papo aqui. Esse foi um pouco mais do Gama Pure Diver. Quem tiver dúvidas pode nos contatar. A gente tem a ponte direta aí com o Rodrigo, com a Érica, que fornece esse produto aí para nós. E direto com a Pure Diver também, diga-se de passagem. Quem quiser entrar em contato com o pessoal, é isso que a gente está aqui para isso, né? A gente fornece acesso e contato direto. Legal. Obrigado mais uma vez aí, Rodrigo. Obrigado a você.